sejam bem-vindos à aula 14 de matemática. Aqui é a professora Bárbara. Hoje, deixa eu minimizar isso, antes que eu me esqueça, nós vamos falar de funções, que é uma continuação, assim, mais ou menos, da aula de equações. Tem muita coisa em comum com a aula de equações. Antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, repassar esse vídeo para a pessoa que você quer repassar esse vídeo e seguir a gente no Instagram também, muito importante, vou sempre lembrar disso. E não se esqueçam também que qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem comentar, vocês podem colocar nos comentários do vídeo, óbvio, mas vocês também podem mandar no meu e-mail, muita chance de eu ver. Então vamos para as funções de primeiro grau. As funções de primeiro grau, vocês vão ver nessa aula bastante semelhança com a aula de equação, porque realmente tem muitos pontos de semelhança. As funções é como se a gente estivesse continuando o assunto de equações e aplicando mais ele. A gente lida assim muito com funções, vocês vão ouvir falar muito disso, é por isso que a gente coloca a matéria separada. A função ela é a equação um pouquinho mais complicada, assim, talvez. Então, primeiro vamos para a definição de função. A definição de função não é exatamente uma coisa simples. A definição de função é o seguinte: dados dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B se e somente se todo elemento x pertencente a A possuir um único elemento correspondente e y pertencente a B, segundo uma lei de formação tal que x e y pertencem a f. O que nós concluímos dessa frase? Nada. Mas, sério, eu não entendi essa frase a primeira vez que eu vi. Eu mal entendo essa frase hoje, porque essa frase é um jeito muito complicado de colocar as coisas. Não tem necessidade. Vamos com calma. Vamos com calma. Então, vamos ao seguinte. Digamos que eu tenho um conjunto A. Esse é meu conjunto A. E olha, tá aparecendo os negócios fora de ordem. Esse é meu conjunto A. Esquece essa palavra domina aí embaixo. Aí tem os elementos do meu conjunto A. Meu conjunto A tem vários elementos. Vocês lembram que a gente trabalha em conjunto, diagrama de Venn, elementos do conjunto. Se vocês não... inclusive, se vocês não viram a aula ou não estudaram, né, o assunto de equações e de conjunto, é muito importante ver antes dessa aula, senão vocês vão ficar perdidos. Então, se você precisar voltar nessa matéria, o momento de voltar nessa matéria é agora, ok? E tudo bem se você voltar depois e depois ver a aula, não tem problema, sabe? Só vai ser mais útil essa aula se você tiver visto isso. Então, aí digamos que você tem o conjunto A. E aí você também tem o conjunto B. E o conjunto B também tem vários elementos nele, assim como o conjunto A. O que acontece? Os elementos do conjunto A... O que aquela frase feia quer dizer? Que os elementos do conjunto... É que você tem dois conjuntos, aí você, digamos assim, que os elementos de um conjunto se relacionam com os elementos de outro. Então, você tem um elemento do conjunto A que corresponde a um elemento do conjunto B. Você tem outro elemento do conjunto A que corresponde a outro elemento do conjunto B. Olha só. O 3 corresponde a 6. Deixa eu ligar meu apontador. Muito mais bonito. O 3 corresponde a 6, mas o 4 não corresponde a 6. O 4 corresponde a 8. E agora o 5 corresponde a 10. Aí você tem essas relações. O que é a função? A função é a lei que vai fazer os elementos de um conjunto se relacionarem com outro conjunto. A gente vai ver outro jeito de ver a função, que vai ser um jeito que provavelmente vocês vão entender melhor, porque é o jeito que a gente vê mais na prática. Mas existem muitos... Na verdade, eu acho que praticamente todo livro didático mesmo que eu vejo, eles têm essa explicação de conjunto, de função, perdão, usando os conjuntos. Então, eu acho importante vocês visualizarem desse jeito, mas vai ficar mais fácil. A boa notícia é essa. Então, como é que você vê em relação ao conjunto? Você tem dois conjuntos e a lei de formação, o que vai dizer por que o 3 corresponde ao 6, por que o 4 corresponde ao 8, por que o 5 corresponde ao 10, é esse f aqui que é a nossa função. O A nós chamamos de domínio, o B nós chamamos de contradomínio. Basicamente porque o elemento do A passa pela função corresponde ao B. Mas não precisam ficar muito, sei lá, muito bitolados nesses nomes, ok? Eles geralmente acho que não são cobrados muito no Enem. Então, basicamente, vendo por outro desenho, é como se a função fosse uma caixa, né? E aí você entrasse com um elemento,
passasse pela função, que é a lei, e aí saísse outro elemento. Entendeu? Isso que é uma função de uma forma assim, mais gráfica. Vamos voltar. Entra um número, passa por essa transformação aqui, sai outro número. Ok? Ok. Só que a gente vê as funções, elas não, por mais que seja um conceito novo, a função em si não é uma novidade, porque a gente já trabalha, porque ela tem relação com as equações. Então, olha aqui, a função de primeiro grau, ela tem aqui a estrutura da equação de primeiro grau. Ok? É agora que dá para poder entender melhor o que é essa lei de formação. Então, olha só, se a gente voltar aqui no desenho, vocês estão vendo que o elemento do A, ele dobra e ele vira o elemento do conjunto B. Então, 3 vira 6, 4 vira 8, 5 vira 10. Então, o que essa função está mandando o elemento fazer é dobrar. Basicamente, ele está pegando um elemento do conjunto A, dobrando, virando um elemento do conjunto B. E esse negócio de dobrar, né, de você multiplicar alguma coisa, dividir alguma coisa, subtrair alguma coisa, somar alguma coisa, é o que a gente faz na equação. Olha aqui, vamos passar. Olhando para a função de primeiro grau, pensando nela como uma equação é basicamente isso. Você tem aqui o elemento do x, você tem aqui a sua equação, e você fala basicamente o seguinte, que você vai colocar um valor aqui, substituir aqui um valor em x, e aí ele vai ser multiplicado por um número, dividido por um número, somado alguma coisa, diminuindo alguma coisa, e ele vai se transformar em outro valor. Isso aí que é a função. Ok? Então, vamos ver nessa aula, a gente viu essa introdução de função, e agora a gente vai ver a função de primeiro grau, que ela tem essa estrutura, que é a da equação de primeiro grau, com A diferente de zero. Muito importante o A ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, só vai sobrar B aqui. Aí não vai ser mais uma função de primeiro grau, ok? A função de primeiro grau ela é chamada desse jeito porque o maior expoente, eu coloquei o expoente, mas é o maior expoente da variável x, da variável, né, que no caso é x, é 1, do jeito que a gente viu na aula de polinômios. Tá aí, outra aula que é importante ver. Muitas aulas são importantes ver para poder ver essa matéria. Nós falamos que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Vamos entender qual é a função de cada um. Ok. Vamos começar pelo coeficiente linear, que é o B. Então, você tem essa estrutura aqui, e aí o B, ele é a interseção com o eixo Y. Como assim? Olhem aqui nesse gráfico. A função de primeiro grau, uma coisa muito importante é que o gráfico dela sempre vai ser uma reta. Pode ser uma reta subindo, uma reta descendo, uma reta continuando sem inclinação, mas vai ser sempre uma reta, ok? O B, ele é a interseção com o eixo Y, por quê? Olha aqui, esse é o eixo Y, esse é o eixo X, ok? A interseção, e essa aqui é o gráfico da nossa função. Então, você vai ver aqui, quer dizer que quando x é igual a 1, porque esse aqui é o eixo x, então quando x é igual a 1, você acompanha aqui, olha aqui onde é a função. O y é igual a 4. Entenderam? Porque esse é um ponto que pertence à função. Todos os pontos onde essa reta passa, a gente fala que eles pertencem à função, ok? E B é a interseção do eixo y como? Porque os lugares que intercedem com o eixo y, olhem aqui, é o lugar onde x é igual a zero, certo? Onde x é igual a zero, se a função tiver que interceder com o eixo y, né, porque tem funções que não têm interseção, mas vai interceder aqui onde o x é igual a zero, ok? Que é o que acontece aqui. Se eu substituir esse elemento x aqui por zero, vai sobrar só o b. Então, olha aqui. Quando eu coloco isso aqui, é a mesma coisa dos polinômios. Eu substituí o x, que é a minha variável, por zero. Vai sobrar só b. O resultado, então, vai ser b. O y vai ser b. Resultado y, né? F de zero. Aqui a gente está falando tudo da mesma coisa que essa interseção aqui. Então, igualei meu x a zero, sobra só o b. Então, se ele intercede aqui no eixo y, quer dizer que, no caso dessa função aqui, nós sabemos que o b é igual a 3. Ok? Ok. Nesse caso, b é igual a 3. Certíssimo. Então, agora o coeficiente angular, que também passou o carro na frente dos bois.
mesma estrutura. Coeficiente angular nesse caso é o A, né? Não se esqueçam. Ele é a taxa de variação da função. Por quê? Porque ele multiplica a variável. Então, se ele for muito grande, quer dizer que o gráfico vai subir muito rápido. Se ele for muito pequeno, quer dizer que o gráfico vai subir muito devagar. Então, ele regula ali como que vai variar a função. Como que a gente descobre o A? A gente descobre fazendo ΔY pelo ΔX. O que é esse ΔY pelo ΔX? Vocês podem ter visto isso em física, provavelmente. É você pegar y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O que é y2 menos y2 e y1? Quaisquer dois pontos do eixo y que pertencem à função. Vamos ver isso aqui melhor no gráfico. Então, olha aqui. Eu quero descobrir aqui o A. Então, olha só. Nesse caso aqui, y igual a 3, que é esse ponto, pertence à função. Y é igual a 0 também pertence à função. Olha aqui, y é igual a 0, x é igual a menos 3, nesse ponto. Por que y2 menos y1? É porque é o que está depois menos o que está antes, ok? Então, isso aqui está depois. A gente consegue visualizar graficamente por que está depois, né? Mesma coisa com o x2 e com o x1. Então, nesse caso, a gente poderia fazer A igual a 1. Por quê? Seria, olha aqui, y2 igual a 3 menos o y1, que aqui é igual a 0, ok? Então, 3 menos 0. O x, a gente poderia aqui colocar x2 igual a 0, que é esse ponto, x1 igual a menos 3. 0 menos 3 dá 3. 3 sobre 3 dá 1. Acho que deve ter ficado meio difícil de visualizar. A gente vai fazer exercício com isso, mas essa aqui é a fórmula para poder descobrir o A, que é a variação da função. Ok? Ok. Tá. Crescimento e decrescimento. A gente também tem algumas regras, como coisas que a gente pode saber se a função está crescendo ou se ela está decrescendo. Nesse caso, vocês veem aqui que a função está crescendo. Cada x que passa, ela fica maior. Isso indica para a gente que A é maior que 0, porque a taxa de variação dela é positiva. Então, quer dizer que cada vez está variando positivamente, né? Está crescendo, está ganhando mais coisa. Então, se A é maior que 0, a gente sabe que a função é crescente. Agora, se ela é decrescente, A é menor que 0, ok? Porque a taxa de variação negativa quer dizer que cada vez a função está caindo mais aqui. E se a função não muda, ela está sempre um valor, nesse caso aqui, ó, o menos 2. Nesse caso, a função vai ser sempre igual a menos 2. Quer dizer que A é igual a 0. Não tem taxa de variação, ok? Ok. E agora poder achar a raiz. A gente falou disso de novo no polinômio. Tem como você achar a raiz, né, das funções. A raiz da função de primeiro grau, primeira definição, né? A raiz da função ela é um número ou os números que substituindo em x fazem com que a função seja igual a 0. Então, você vai pegar a sua função de primeiro grau, você vai igualar a 0, e aí com aquelas manipulações que a gente aprende nas equações, a gente acha a raiz. O que é a raiz? É o número que, se você colocar substituindo x, vai fazer com que aquela função ali seja igual a 0, ok? É o ponto onde y é 0. Olha aqui, ponto onde y é 0, nesse caso aqui é menos 2. Só que, de maneira geral, a gente não vai ter isso apontado no gráfico, né? A gente vai ter que descobrir. Ok. Então, aqui está a nossa raiz nesse caso. Agora, vamos fazer um exemplo. A gente sabe que isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Certo? Ela está aqui uma reta. E a gente sabe que o quê? Que B é igual a menos 3, porque B é o ponto que toca no eixo Y. E aqui está tocando o eixo Y menos 3. B igual a menos 3. Agora, para a gente poder descobrir o A, é aquela coisa, ΔY sobre ΔX. Aqui, quais foram os pontos que eu escolhi? Eu escolhi aqui o menos 1 e o menos 3. Olha aqui. Menos 1, menos 3 e os x. Muito importante.
Quando você vai pegar o ΔY e o ΔX, eles têm que ser correspondentes. Então, é a variação em... se eu quero pegar essa parte da reta aqui, eu tiro os pontos de Y daqui e eu também tiro os pontos de X daqui. Não dá para você poder pegar, por exemplo, pegar esse Y e esse Y e pegar esse X e esse X. Você tem que pegar sempre da mesma área correspondente. Aqui, o Y1 é aqui o menos 3, o Y2 é cá aqui, o menos 1, assim como o X2 é aqui esse 1, olha aqui, ó, menos 1 no Y, 1 no X, e o X1 é o 0, porque olha aqui, ó, esse aqui é o Y1 menos 3, esse aqui é o X1, 0, ok? Fazendo essa equação aqui, a gente descobre que o A é igual a 2. Então, se a gente sabe que o nosso A é igual a 2, o B é igual a menos 3, o f de x vai ser 2x é igual 2x menos 3, ok? Ok. Agora vamos fazer um exemplo. Essa é uma questão do Enem mesmo. Enem de 2018, que foi a aplicação PPL. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que é o vertical, esse aqui, e a distância percorrida é indicada no eixo X, o horizontal. A expressão algébrica, função, que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Então, olha aqui, nesse caso a gente tem o gráfico, esse é um dos casos onde a gente tem o gráfico, e aí a gente quer a função que descreve esse gráfico. Então, como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui o gráfico. A gente sabe que essa é a estrutura, porque é uma função de primeiro grau. Dá para poder ver isso tanto pelo formato aqui, quanto pelas opções. Todas as opções correspondem a funções de primeiro grau. E a gente sabe que B é igual à interseção no eixo Y, então aqui B é igual a 50. Já temos o nosso B. Para a gente descobrir o nosso a gente vai ter que pegar um ponto para poder fazer a variação. Nesse caso, vocês veem que aqui não tem aquela malha quadriculada, certo? Que dá para poder ver direitinho os pontos. Então, a gente pode pegar a área dessa reta toda. Pegando aqui, ó, aqui o Y1, aqui o Y2, né, corresponde aqui. O X1 aqui, que é igual a 0. O X2 aqui, que é igual a 500. Então, olha só. Y2 igual a 0. Y1 igual a 50. X2 igual a 500. X1 igual a 0. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que A é igual a menos 1 sobre 10, que é igual a menos 0,1. Mas a resposta está como fração, então a gente vai fazer fração aqui. Então, a gente já sabe o B, a gente sabe que f de x é igual a menos x sobre 10 mais 50. A gente vai aqui nas opções, tem essa opção, né, menos x sobre 10 mais 50, que é a opção B. Então, essa era uma questão que a gente precisava olhar para o gráfico e descobrir, através daquelas regrinhas e tudo mais, qual que é a função, ok? Então, vou ficar por aqui, né? As questões de função de primeiro grau tem algumas que são mais complicadas, tem algumas que são menos. Na aula de exercício resolvido que eu fizer, eu provavelmente vou resolver algumas de primeiro grau, tem bastante. Mas os conceitos que a gente aplica são basicamente isso. Uma hora a gente vai precisar descobrir a raiz, uma hora a gente vai precisar descobrir qual que é a função e por aí vai. Mas com esses conceitos a gente já consegue desenrolar direitinho. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.